ZYD 533. TV Passa Ponte, canal 32. Uma emissora da Fundação Universo. Mais 2 PMs acusados de participação na morte da juíza Patrícia Scioli são julgados no Fórum de Niterói. Procon proíbe operadoras de celular de enviar mensagens com publicidade sem autorização dos clientes. E você vai ver também como foi a comemoração por mais um aniversário da Polícia Militar do antigo estado do Rio de Janeiro. É melhor ficar por aí. O Passaponte Notícias já está no ar. Já está quase tudo acertado para que Niterói tenha em breve um centro integrado de segurança pública com 500 câmeras espalhadas pelo município. O prédio será construído em frente ao Shopping Multicenter em Piratininga e deve custar 6,5 milhões de reais. O projeto vai abrigar no mesmo espaço a Guarda Municipal, as polícias Civil, Militar, Federal e Rodoviária Federal, além, é claro, do Corpo de Bombeiros. A previsão para a entrega da obra é de 1 ano e 4 meses. Após diversas reportagens do Passaponte Notícias, registrando o drama dos moradores da antiga Rua 9, no loteamento Maravista, na região oceânica de Niterói, parece que, finalmente, o transtorno está perto de ter um final feliz. As obras de infraestrutura do programa Bairro Novo estão prestes a chegar no local. Não é de hoje que os moradores da região oceânica reclamam das enchentes e da falta de pavimentação nas ruas. Há décadas, eles convivem com lama, poeira e alagamentos. Em setembro do ano passado, estivemos no bairro do Maravista para ouvir o desabafo dos moradores. Na época, a equipe do Passaponte Notícias levou o subsecretário de Prevenção de Enchentes, Valdir Araújo, ao local para ouvir uma solução. Valdir se comprometeu em resolver os problemas. Eu me comprometo na segunda-feira estar aqui com o engenheiro, com o topógrafo, eu mesmo, e vamos fazer um levantamento aqui da... As obras foram iniciadas pela Subsecretaria de Prevenção de Enchentes, mas sem nenhum aviso prévio elas foram interrompidas. Como já era de se esperar, com as fortes chuvas, o local sofreu novos alagamentos. Vamos ver se soluciona esse problema aí de alagamento da rua, porque essa rua aqui é impossível. Qualquer chuva mínima de 10 minutos, a rua está alagando. E são em pontos específicos. Apesar de ser calçada e asfaltada, moradores da rua Ulisses de Oliveira, antiga Rua 9, reclamam das constantes enchentes. Em março deste ano, o programa Bairro Novo foi lançado na região oceânica. Resultado de uma parceria da Prefeitura de Niterói com o governo estadual, o programa prevê obras de drenagem, pavimentação e construção de calçadas e meios-fios. No Maravista, foram iniciadas obras em 27 de 55 ruas que serão beneficiadas. Aqui na rua Dr. Cássio Holder do Amaral, antiga Rua 10, como vocês podem ver, as obras já começaram. Na região oceânica, o Bairro Novo irá contemplar um total de 141 ruas. Ao todo, serão 50 quilômetros de ruas beneficiadas e um investimento total de 80,8 milhões. As obras do Bairro Novo, que foi lançado em setembro de 2013, estão em andamento em 21 municípios do Rio de Janeiro. O que nós estamos precisando aqui é a galeria de água, não é nem asfalto, galeria de água, para quando chover não ficar tudo alagado. Quer dizer, vai faltar uma rua sem galeria, sem maneira, como é que vai ficar o negócio, né? Agora, mas se Deus quiser, Rodrigo Neves vai melhorar isso aqui muito para nós, pode acreditar. Vamos torcer para que o drama desses moradores realmente esteja perto do fim. Esperar por 10 anos é demais até mesmo para os mais pacientes, não é? Com a chegada da Semana Santa, o número de acidentes nas estradas preocupa as autoridades de saúde. O Hospital Universitário Antônio Pedro, em Niterói, está com estoque baixo e precisa urgente de doações. Para ajudar, basta ter entre 18 e 65 anos de idade, pesar mais de 50 quilos e ter boa saúde. Ao contrário do que muita gente pensa, não é preciso jejum. Basta não consumir alimentos gordurosos
3 horas antes da doação. Mas atenção, gestantes e mulheres que estejam amamentando não podem doar sangue. As empresas também podem ajudar com a doação coletiva dos funcionários. O serviço de hemoterapia do Antônio Pedro atende pelo telefone 2629 9070 ou então 2629 9063. O endereço é Rua Marquês do Paraná, número 303, no centro de Niterói. Depois do intervalo, você vai ver como foi o julgamento de mais 2 PMs acusados de envolvimento na morte da juíza Patrícia Scioli. Eu volto em instantes. Rádio Mania 90,9. Rádio Mania. Todo prazer. Vai tirar a palma da mão, minha gente. O luar, estrela, luna, um sonho novo. Quizá um dia na fúria desse fogo virar pra vida. Um sonho. Rádio Mania 90,9. Rádio Mania. Nesta terça-feira, São Gonçalo realiza o 2º Fórum de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, na sede da OAB, no bairro Zé Garoto. Das 8 da manhã às 5 horas da tarde, haverá debates sobre questões relacionadas à política ambiental, divisão de responsabilidades e apresentação de reivindicações e sugestões para melhorar o que vem sendo realizado no âmbito municipal. A Ordem dos Advogados do Brasil fica na Travessa Euselina, número 100, no bairro Zé Garoto. Nesta segunda-feira começou o último capítulo do caso Patrícia Scioli. Os PMs Anderson Lentz e Sami dos Santos enfrentaram o tribunal do júri no Fórum de Niterói. 9 PMs, além do ex-comandante do 7º Batalhão em São Gonçalo, já foram condenados pelo crime. Foram julgados nesta segunda-feira os últimos 2 policiais acusados de envolvimento na morte da juíza Patrícia Scioli, assassinada com 21 tiros na porta de casa na região oceânica de Niterói em 2011. O julgamento de Anderson Lentz Henrique da Silva e Sami dos Santos Quintanilha começou com 2 horas de atraso e sem horário definido para a conclusão. O julgamento dos PMs foi adiado do dia 3 de abril para esta segunda-feira, depois que o sargento Sami pediu para trocar de advogado e a defesa de Anderson disse não ter tido tempo hábil para ler o processo. Ao todo, 9 policiais já foram condenados por participação no crime. Os advogados de defesa dos PMs parecem estar preparados. O Lentz é acusado de ter informado o endereço da juíza cerca de um mês antes do crime ter acontecido. Ocorre que ele não sabia o que viria a acontecer. Informar o endereço é uma informação corriqueira, não era segredo onde ela morava, ela não fazia segredo para as pessoas. E nós vamos provar que esse crime aconteceria mesmo que ele não tivesse dado esta informação. O Sami é um acusado que já estava preso há cerca de 55 dias antes do crime. Ele não tinha nenhuma anotação criminal, portanto, não tinha nenhum motivo para desejar a morte da juíza. No último dia 3 de abril, outros 2 PMs, Charles Azevedo Tavares e Alex Ribeiro Pereira, foram julgados depois da acusação de participar do assassinato. Eles foram condenados por formação de quadrilha e homicídio triplamente qualificado. Segundo a primeira testemunha a depor na ocasião, o delegado Felipe Ettore, que na época do crime trabalhava na Divisão de Homicídios do Rio, os 2 participaram da ação fornecendo apoio financeiro e logístico. Em julho de 2011, quando a magistrada decretou a prisão de 2 integrantes do Grupo de Ações Táticas do 7º Batalhão, entre eles a de Sami, os PMs teriam decidido matar eles mesmos a juíza, o que acabou acontecendo em 11 de agosto do mesmo ano, quando ela decretou a prisão de todos os outros integrantes do grupo. No dia 20 de março, o ex-tenente-coronel Cláudio Luiz de Oliveira foi condenado a 36 anos de prisão em regime fechado pelo crime.
Na época, ele era comandante do batalhão de São Gonçalo. O policial Daniel Benites, até o momento, é o que recebeu a pena maior, com 36 anos de prisão. O cabo Carlos Adílio Maciel dos Santos foi sentenciado a 19 anos e 6 meses. Jefferson de Araújo Miranda teve pena estabelecida em 26 anos. Giovanis Falcão foi condenado a 25 anos e 6 meses de reclusão. Júnior César de Medeiros pegou 22 anos e 6 meses. E Sérgio Costa Júnior foi condenado a 21 anos em regime fechado. Vai verificar se todos os acusados devem responder por homicídio, se devem responder somente por quadrilha. Segundo informações da assessoria de imprensa da corporação, a Corregedoria da PM já entrou com processo para expulsão dos policiais, que foram condenados. Mas como alguns deles entraram com recurso na Justiça Comum, o processo precisou ser interrompido e só será retomado quando o julgamento terminar. Ela acreditava na justiça, acreditava no sistema e morreu em função do sistema, por acreditar no sistema que ela se dedicou tanto. Até o fechamento desta edição, o resultado do julgamento ainda não havia saído. Nesta terça-feira, nós vamos trazer tudinho para você. Sabe aqueles torpedos que você recebe no celular sem saber de onde veio, oferecendo um monte de promoções? Pois é, a partir de agora, as empresas de telefonia celular estão obrigadas a ter autorização dos clientes para enviar as famosas mensagens publicitárias. O repórter Paulo Novaes tem os detalhes. As empresas de telefonia celular têm 10 dias a partir desta segunda-feira para suspender o envio de mensagens com conteúdo publicitário. Caso não cumpra a decisão do Procon, poderão ser multadas. Para retornarem ao envio destas mensagens, as empresas TIM, Vivo, Oi e Claro terão de consultar os clientes e serem autorizadas pelos mesmos. Paulo Novaes para o Passaponte Notícias. No próximo bloco, você vai ver como foi a comemoração de mais um ano de existência da Polícia Militar do antigo estado do Rio de Janeiro. Já, já. Rádio Mania 90,9. Rádio Mania. Adoído, poderoso que é meu pai. Eu tenho outro santo que me ampara na descida que é meu pai Xangô. Rádio Mania 90,9. Rádio Mania. Nesta segunda-feira foi comemorado o Dia Internacional do Café. E o Brasil ainda é um dos maiores produtores dessa bebida apreciada em todo o mundo. O nosso café tem fãs em vários continentes. E por falar em comemoração, antes da meteorologia, Rebeca Guido tem mais uma data especial que é comemorada nesta terça. Rebeca. Olá! Nesta terça-feira, 15 de abril, é comemorado o Dia Mundial do Desenhista. Esta data foi escolhida como homenagem ao pintor Leonardo da Vinci, que nasceu neste dia. Leonardo foi um dos maiores artistas do período renascentista e pintou um dos quadros mais conhecidos do mundo, a Mona Lisa. Deixando a pintura de lado, vamos à previsão? Uma frente fria que está sobre o Rio de Janeiro espalha muita nebulosidade pela nossa região. O tempo vai seguir fechado e chuvoso e as temperaturas vão continuar baixas. Acompanhe os detalhes agora no mapa. Niterói terá temperatura mínima de 19 graus e máxima de 22. Em São Gonçalo, as temperaturas vão variar entre a mínima de 18 e máxima de 24 graus. Na cidade de Itaboraí, os termômetros irão variar entre a mínima de 17 graus e máxima de 23. Já em Maricá, teremos temperatura mínima de 20 e máxima de 25 graus.
Nesta segunda-feira, 14 de abril, também foi comemorado os 179 anos de criação da Polícia Militar do antigo estado do Rio de Janeiro. O evento foi organizado no 4º Comando de Policiamento de Área, no centro de Niterói, que já foi sede do Comando Geral. A festa foi uma justa homenagem aos heróis do passado que, por amor à pátria, fizeram de suas vidas uma contribuição para o desenvolvimento da sociedade. Na cerimônia, realizada no quartel, estiveram presentes representantes de todos os batalhões subordinados ao comando. Em seu discurso, o comandante do 4º CPA, Coronel Volney Dias, falou sobre a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro em 1975, o que resultou na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A Polícia Militar do antigo Estado do Rio de Janeiro fundiu as suas tradições com as da Polícia Militar do antigo Estado da Guanabara, resultando na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que é responsável pela preservação da ordem pública e proteção da população fluminense. Com 179 anos de história, a antiga Polícia Militar participou de eventos importantes e inesquecíveis da história deste país, como, por exemplo, a Guerra do Paraguai, em 1865. Com a palavra, o ex-comandante-geral da PM, Coronel Wilton Soares, relembrou o episódio. Ela fez história na Guerra do Paraguai, através do sabido 12º Corpo de Voluntários da Pátria. E, inclusive, o nosso título de treme-terra se deve, viu, recruta? O nosso título de treme-terra se deve a este momento em que a tropa, o 12º Corpo de Voluntários da Pátria, formado com o efetivo da Polícia Militar do antigo Estado do Rio de Janeiro, marchava para o combate, batendo os pés tão forte no chão, que com o passar do tempo o inimigo já identificava. Se a terra tremia, eram os treme-terras. Perguntado sobre o significado desse marco histórico, o coronel Volney Dias falou em reconhecimento. Essa solenidade, ela é uma forma que a Polícia Militar tem de manifestar o reconhecimento. É muito importante a gente continuar a cultivar e cultuar, as nossas tradições. A Polícia Militar do Rio de Janeiro, a nossa Polícia Treme-Terra, ela tem uma história de lutas, de batalhas, de conquistas, e muito o Estado do Rio de Janeiro deve a integrantes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O ex-comandante-geral da PM, Coronel Wilton Soares, parabenizou as tropas. Os companheiros chamados Treme-Terra, pela sua capacidade combativa na Guerra do Paraguai, até hoje eles se reúnem para manter viva essa tradição. O histórico da antiga Polícia Militar do Rio de Janeiro é um acervo rico em páginas autênticas de bravura, heroísmo e dedicação à pátria. Parabéns aos Treme-Terras. O Jornal São Gonçalo chega às bancas nesta terça-feira trazendo em destaque: motorista de ônibus é executado com tiros de fuzil em São Gonçalo. Eletricista é espancado por 8 bandidos durante assalto no terminal de Niterói. Caso Acioli, mais 2 PMs são julgados. O Passaponte Notícias fica por aqui. Uma excelente semana para todos nós e até a nossa próxima edição. Um abraço.
ZYD 533. TV Passa Ponte, canal 32. Uma emissora da Fundação Universo.